Então agora estamos iniciando o trabalho sobre armazenamento e periféricos. A equipe que organizou esse trabalho é a equipe composta por mim, João Carlos, por Leandro George e por Elias Ferraz. Eu vou começar a apresentação, que vai seguir com Leandro e finalizar com Elias. Então, nos dias de hoje, tudo que nós fazemos gira em torno de dispositivos eletrônicos. Esses dispositivos têm a necessidade de armazenar informações. Por exemplo, os seres humanos hoje, eles vivem num ritmo muito frenético, na correria do dia a dia, e eles exigem e querem que seus dispositivos eletrônicos acompanhem esta velocidade, ou seja, esse corre-corre do dia a dia. Então, quando um dispositivo trava ou então demora para retornar a informação, o usuário fica extremamente irritado. Mas esse usuário fica muito mais irritado quando ele perde seus dados, quando suas informações são perdidas. Isso pode gerar uma grande perca para qualquer tipo de usuário, seja ele uma empresa, seja ele um usuário doméstico. Por exemplo, para uma empresa que tem dados de clientes armazenados no seu servidor, a perda de todos esses dados seria muito pior do que uma demora no tempo de resposta. Então, nós podemos ver que para os dispositivos de entrada e saída, a confiabilidade é mais importante que o desempenho. Não quer dizer que o desempenho fique em segundo plano, mas que a confiabilidade e a forma como se armazenam os dados é mais importante do que o desempenho. O que é um dispositivo de entrada e saída? Dispositivos de entrada e saída, ou input ou output, são também denominados periféricos. Eles permitem a interação do processador com o homem, possibilitando a entrada e ou a saída de dados. Por serem muito diversificados, os dispositivos de entrada e saída são organizados com base em 3 características. São elas comportamento, parceria e taxa de dados. Comportamento. Comportamento é o tipo do dispositivo, se ele é de entrada, saída de armazenamento. Ou seja, se ele é de entrada, ele só pode ser lido, saída só pode ser escrito, e de armazenamento ele pode ser lido e reescrito várias vezes. Parceria. A parceria é quem auxilia aquele dispositivo. Por exemplo, um humano ou uma máquina pode estar na outra extremidade do dispositivo, seja alimentado na entrada com dados ou lendo sua saída. E a taxa de dados é a taxa máxima de dados que pode ser transferida entre o dispositivo de entrada e saída e a memória principal. Ela é útil, pois indica a demanda máxima que um dispositivo gera. Vamos ver aqui um exemplo. Um bom exemplo é o mouse, que é um dispositivo de entrada que tem um humano como parceiro e que tem uma taxa de dados máxima de 380 bytes por segundo. Seguindo. Então, como avaliar um dispositivo de entrada e saída? É muito complicado avaliar um dispositivo de entrada e saída porque isso depende muito da aplicação. Em alguns casos, as aplicações podem exigir acessos muito longos com grande quantidade de dados. Então, um sistema mais robusto seria o mais indicado. Já em outras aplicações, podem interessar pequenas consultas e simultâneas, ou seja, muitas consultas simultâneas. Então, neste caso, o tempo de resposta seria o mais indicado. Por exemplo, pense no caso do sistema que recebe todos os impostos, o imposto de renda. Então, seria melhor para esse tipo de sistema que ele fosse adaptado para receber uma maior quantidade de pequenas informações do que uma pequena quantidade de grandes informações, porque todos os formulários são enviados e os formulários são pequenas informações. Então, o sistema estando preparado para receber pequenas informações, ele estaria preparado para receber cada formulário. Em máquinas como desktops, o tempo de resposta é a principal característica. Mas você pode pensar também que em algumas aplicações o tempo de resposta e a quantidade de acessos vai ser muito importante. Por exemplo, pense em um caixa eletrônico. Num caixa eletrônico você precisa realizar muitas operações, ou seja, várias operações simultaneamente e rápidas. Então, o sistema de um banco que realizasse, por exemplo, 1 bilhão de operações por segundo, mas demorasse meia hora para realizar cada operação, seria um sistema muito ineficiente. Qual era o cliente que ia esperar à frente de um caixa eletrônico em meia hora para saber o saldo da sua conta? Ninguém, né? Mas imagine que esse mesmo sistema agora consiga realizar operações extremamente rápidas, mas que só consiga alocar 1000 clientes por vez. Mais uma vez seria complicado. Então, nesse tipo de sistema, a quantidade de acessos e o tempo de resposta são extremamente importantes.
Então, mais uma vez, fica muito difícil de avaliar um sistema de entrada e saída, porque depende muito da aplicação. Agora vamos falar de armazenamento. Então, como sabemos, os discos magnéticos contam com tatos giratórios cobertos por uma superfície magnética e uma cabeça para leitura e escrita móveis para acessar o disco, como nós vemos aqui na imagem. Armazenamento, como nós sabemos, é feito em disco. Aqui nós vimos uma descrição do que é um disco magnético. Então, um disco magnético, por exemplo, os HDs que nós temos hoje nos nossos computadores, são basicamente assim. Eles têm um conjunto de pratos, observe aqui um disco com 3 pratos. Cada bichinho desse é um prato. Esses pratos eles podem ser escritos embaixo e em cima. Aqui em cima e embaixo dos pratos também pode ser escrito. E aqui são as cabeças de leitura ou escrita, que são usadas para ler ou escrever dados nesses pratos. Seguindo. O armazenamento em disco é não volátil. O que significa um armazenamento não volátil? Significa que depois que você retirar o disco da unidade, ele não vai perder suas informações. As informações que você gravou no disco vão continuar lá. O disco magnético ele geralmente contém de 1 a 4 pratos. E, como eu já disse, com as 2 superfícies graváveis. A pilha de pratos gira em uma velocidade de 5.400 a 15.000 RPM. E tem um diâmetro que pode variar de 2,5 a 9 centímetros hoje em dia. Cada superfície é dividida em discos, em círculos, aliás, concêntricos, que se chamam trilhas. As trilhas, por sua vez, são divididas em setores. Uma trilha ela pode conter, em média, de 100 a 500 setores. E cada setor contém 512 bytes para armazenamento. As trilhas podem variar de tamanho por causa de uma técnica usada chamada ZBR, que foi desenvolvida na década de 90. O que essa técnica faz? Ela cria trilhas com variados tamanhos no disco, colocando maior quantidade de bytes nas trilhas mais externas, aumentando assim a capacidade dos discos. Acesso aos dados. Para que as informações sejam lidas ou escritas, as cabeças, que são essas unidades aqui que a gente já viu, essas cabeças, elas precisam se mover de modo que estejam no local correto. As cabeças são conectadas e se movem em conjunto. Para que o acesso ao sistema operacional, para que o acesso ocorra, o sistema operacional precisa direcionar o disco em um processo de 3 estágios. Primeiro, deve-se posicionar a cabeça sobre a trilha apropriada. Em seguida, a cabeça deve ter que a cabeça tiver atingido a trilha correta. Precisamos esperar até o setor desejado girar sobre a cabeça. Ou seja, como essa cabeça estiver na trilha correta, precisamos esperar que o disco gire. É muito rápido, mas é um tempo. Esse tempo é chamado de latência rotacional. Então, em seguida, nós temos que transferir os dados. Logo, o último componente dessas 3 operações é o tempo de transferência. Então, agora nós vamos falar de discos cada vez menores. A capacidade de armazenamento dos discos tem aumentado grandemente nos últimos 50 anos. Ainda por cima, a redução do espaço físico tem se mostrado ainda mais impressionante. Em 1980, a IBM é a primeira empresa a romper a barreira do gigabyte no armazenamento com o IBM 3380 Direct Access. Ou seja, foi o primeiro disco a romper a barreira do gigabyte, poder armazenar mais de 1 GB. Ele era um disco grande e que custava, em média, $47.600 por gigabyte. Hoje em dia, o preço do gigabyte está em torno de 25 centavos. O disco, lá da IBM, de 1980, e seus componentes de acesso tinham junto o tamanho de uma pessoa adulta. Atualmente, um HD de 1 TB pesa, em média, 155 gramas. Vamos observar mais um pouco sobre essa evolução dos HDs. Para nós, hoje em dia, pode parecer incrível falar de um HD do tamanho de uma pessoa, mas há alguns anos atrás isso não era nada incomum. Vamos aqui a esse segundo slide. A incrível evolução dos discos rígidos. Então, como já vimos, os discos diminuíram muito em tamanho nos últimos anos, nos últimos 50 anos,
e quase que na mesma proporção aumentada a sua capacidade de armazenamento. Vamos seguir vendo. Aqui eu peguei esse primeiro disco para que nós possamos ver, que é o IBM 305 Remake. Ele é um ancestral dos HDs que nós usamos hoje. Foi lançado em 1956 e podia armazenar impressionante 55 megas em 50 discos, cada um com 60 centímetros de diâmetro. Então vocês veem aqui, os 50 discos ficavam nessa partezinha aqui e todos eles juntos, cada um com 60 centímetros de diâmetro, podiam armazenar aí incríveis 5 megas. O conjunto completo pesava mais de 1 tonelada e o sistema custava 10 mil por megabyte. O que eles diziam que justificava esse preço era a velocidade de recuperação de dados, que naquela época era 600 milissegundos. Hoje em dia pode parecer exagero falar em 600 milissegundos em recuperação de dados. Vamos seguindo aqui vendo o IBM 1311 Disk Storage Drive. Ele foi lançado em 62, ou seja, um pouco depois do outro, já era um pouco menor, e era capaz de armazenar 2.6 megabytes. O negócio parecia uma vitrola. Ele tinha 6 pratos, com 35 centímetros de diâmetro cada, e pesava 4,5 kg, ou seja, aqui os pratos pareciam disco mesmo de vinil, e podiam armazenar apenas 2,6 megabytes. Seguindo, então aqui foi aquele HD que eu falei que foi o primeiro a romper a barreira do gigabyte, que é o IBM 3380 Direct Access Storage Device. Então ele foi lançado em 1980 e tinha a capacidade de armazenar 2,52 GB, ou seja, para aquela época era muito. E a velocidade de transferência era de 3 MB por segundo. Dependendo do modelo, esse HD custava de 97.650 dólares a 142.200 dólares. Aqui está o disco completo. Você pode ver que isso aqui era o tamanho de uma geladeira. Era muito grande, mas armazenava aí seus 2,52 GB, que era muita coisa para a época. Mas enquanto a IBM se preocupava em fazer discos do tamanho de geladeiras, a Seagate foi a primeira empresa a lançar um disco rígido que pudesse, de fato, caber dentro de um computador pessoal. Então o Seagate ST506 custava 1.500 dólares e armazenava 5 MB de dados. Então você pode prestar atenção, aquele primeiro disco lá, que nós mostramos, que era um ancestral HD, armazenava os mesmos 5 MB que o Seagate. E vocês podem ver que o Seagate é bem menor. Ele entrava lá naquela sua entrada fatídica lá de disquetes. Você trocava isso pelo Seagate. Eles diziam que na época era muito melhor você usar um disco rígido do que você ficar colocando disquete toda vez que queria rodar um programa. Agora já trazemos um velho conhecido de todo mundo, né, que é o Seagate Barracuda Serial ATA5. Foi lançado em 2003. O Barracuda 5 foi um dos primeiros discos rígidos baseados na nova interface SATA, que é bem conhecida por nós hoje em dia. Ela prometia maior simplicidade na instalação, de fato, por o simples fato dele ser pequeno, e já tinha uma capacidade de armazenamento muito grande, que era de 2 pratos, de 60 GB, ou seja, 2 pratos somados tinham 120 GB no HD, e já custava apenas 170 dólares. Está vendo como as coisas mudam? Em 1980, você tinha aí esse disco do tamanho da geladeira, custando 47 mil e poucos dólares por gigabyte. E em 2003 você já tinha o Seagate aí custando pouco mais de $1 por gigabyte. Por fim, o bônus aí, que é o Toshiba MK2001, lançado por Accenture, que entrou em 2005 para o livro dos recordes como o menor HD do mundo, com a capacidade de armazenamento de 2 GB. E os discos dele tinham apenas 0,85 polegadas, ou seja, pouco mais de 2 centímetros de diâmetro. Quando esse disco finalmente chegou ao mercado, sua capacidade de armazenamento já havia dobrado e estava em 4 GB. Ele foi muito usado por muitos anos em smartphone e câmeras digitais. Então, se você pegar um disco de 2 centímetros e for comparar com aquele que a gente viu primeiro, em 1956, com aí 50 anos à frente, é uma coisa espantosa.
E os HDs hoje em dia, basicamente, a gente consegue comprar 1 terabyte hoje em dia por R$240, muito barato. Se for comparar com o que a gente tinha 50 anos atrás, foi uma evolução espantosa dos discos rígidos. Então vamos voltar ao slide principal, que está aqui. E vamos seguir falando agora de confiança, confiabilidade e disponibilidade. Então, como já vimos, todo tipo de usuário de sistemas computacionais deseja ao máximo que suas informações sejam bem guardadas, que fiquem seguras. Mas como definir se o sistema ou hardware é seguro? Como? Que fatores ou dados podem ser usados para essa análise? Vamos ver. Então, sabe-se que um sistema falhou quando seu comportamento se desvia do que seria comum aceitável. Quando você tem um sistema, você sabe qual seria o comportamento aceitável dele. Se ele se desvia daquele comportamento, ele falhou. Os sistemas geralmente operam podendo alterar 2 estados. Primeiro, realização do serviço, onde o serviço é realizado de forma correta. Segundo, interrupção do serviço, no qual o serviço é entregue diferente da forma correta. Como dito antes, os sistemas podem alterar em 2 estados. As transições do estado 1 para o estado 2 são causadas por falhas, e as transições do estado 2 para o estado 1 são causadas por restaurações. Essas transições ocasionam os 2 termos relacionados, confiabilidade e disponibilidade. Veremos agora em seguida. Confiabilidade é a medida de realização contínua de um serviço, ou de forma equivalente, do tempo para falha de um ponto de referência. Logo, o tempo médio para falha, MTTF, que é do inglês Median Time to Failure, meu inglês é péssimo, mas é mais ou menos isso, Medium Time to Failure, dos discos rígidos, é uma medida de confiabilidade. Já a interrupção do serviço é a medida com que o tempo médio para o reparo. Já a interrupção do serviço é a medida com o tempo médio para o reparo. O tempo médio para o reparo é Medium Time to Repair, mais uma vez no inglês, MTTR. E o tempo médio entre as falhas é simplesmente a soma do MTTF mais o MTTR. Embora o MTBF, que é o tempo médio entre as falhas, Medium Time Before Failure, o inglês é péssimo, embora esse tempo seja muito utilizado, o MTTF, que é o tempo médio para a falha, é mais apropriado para analisar as falhas. Disponibilidade é a medida de realização do serviço, alternando entre 2 estados de realização e interrupção. Pode ser calculada como MTTF sobre MTTF, mais uma vez, mais MTTR. Então, a disponibilidade é calculada por o tempo médio para a falha sobre o tempo médio para a falha mais o tempo médio para o reparo. Você soma o tempo médio para o reparo e mais o tempo médio para a falha e divide o tempo médio para a falha por eles. Então, uma coisa a se notar é que a confiabilidade e a disponibilidade são medidas quantificáveis e não são apenas sinônimos de confiança, ou seja, são medidas calculáveis. Dá para você saber em dados essas informações. Ok, seguindo, nós vamos falar agora para prevenindo falhas. Prevenindo falhas. Você pode melhorar o tempo médio para falha por melhorar a qualidade dos componentes ou por projetar sistemas que continuem a operação mesmo na presença de componentes que falharam. 3 maneiras de melhorar o tempo médio para a falha são impedindo a falha, tolerando a falha ou prevendo essa falha. Impedir a falha, o nome já diz tudo, é evitar a ocorrência dessa falha. Tolerar é usar redundância para permitir que o serviço cumpra com as especificações apesar da ocorrência de falhas, o que se aplica principalmente a falhas de hardware. Ou seja, quando teu hardware falha, se tu tiver lá uma redundância de hardware que possa substituir ele, aquela falha vai ser tolerada até que um operador possa chegar lá e substituir a peça que tenha dado defeito. E a previsão é prever a presença e criação de falhas, o que se aplica a falhas de hardware e também de software. Então agora vamos falar de RAID.
Mas o que danado é RAID? RAID vem do inglês Redundant Arrays of Independent Disks, ou simplesmente RAID, que é um mecanismo criado com o objetivo de melhorar o desempenho e segurança dos discos rígidos existentes em um PC qualquer, ou em um servidor onde o RAID é mais usado. O RAID surgiu como alternativa para os discos enormes usados para armazenar informações na época que foi proposto, foi em 1988. Com o aparecimento da tecnologia RAID, surgiram algumas perguntas. Qual a redundância necessária? São necessárias informações extra para encontrar falhas? Importa como você organiza os dados e as informações de verificação extra nos discos? Os discos RAID usam uma numeração. Então vamos falar dos principais tipos de RAID. Uma coisa interessante ainda sobre a proposta RAID é que elas propunha a substituição de enormes discos por um conjunto, ou seja, um array mesmo, de pequenos discos. A tecnologia RAID faz com que os arrays de discos sejam compreendidos pelo sistema como sendo um único disco. Então, tendo muitos discos pequenos, o custo da redundância para melhorar a confiabilidade é pequeno em relação aos discos grandes. Mas você precisava ter aí maior redundância de discos, porque se você tinha mais discos pequenos, tinha lá era mais fácil que um disco desse falhasse do que um disco grande viesse a falhar. Então você precisava de mais redundância. Vamos agora analisar o primeiro RAID, ou seja, o RAID 0. Os dados eram simplesmente espalhados por vários discos usando stripping. Isso forçava o acesso a vários discos. Tecnicamente, o termo RAID 0 é meio que errado, pois não existe redundância nos discos. Entretanto, o RAID 0 se tornou muito popular, fazendo com que o termo fosse bastante utilizado. Stripping. Stripping foi aquela técnica que eu falei um pouco atrás, que alocava os dados em blocos sequenciais e fazia com que o sistema entendesse esses vários discos como sendo um único disco grande, simplificando assim o gerenciamento de armazenamento. Passando para o próximo RAID agora, vamos analisar antes uma figura que mostra um pouco sobre todos os RAIDs que nós vamos falar. Então nós vimos o RAID 0, que seria esse armazenamento em disco. Cada cilindro desse representa um disco. Então o RAID 0 usaria essa quantidade de disco para armazenar, se fossem 4. O RAID 1, que usa uma técnica chamada espelhamento, que a gente vai ver logo o que é. O RAID 2, que usa uma técnica chamada correção de erros. RAID 3, RAID 4 e RAID 5, vocês podem ver que usam bem menos discos que os outros. E o RAID 6, que é a redundância P mais Q, que vai ser o último que a gente vai analisar. Mas gravem essa informação, principalmente esse RAID 1, que é o que nós vamos falar agora. Tá vendo? Tem quantidade de discos aqui, e esse lado aqui é a redundância. O que eu falei do RAID 0, que ele não podia ser chamado assim de RAID, como o livro fala, é que não havia redundância. Vocês podem ver aqui que a redundância dele é vazia. Todos os outros têm redundância, menos o RAID 0. Mas, como eu falei, foi muito usado e por isso citado até hoje. Então vamos lá falar agora do RAID 1. RAID 1. Esquema tradicional para tolerar falhas, eles usam uma técnica chamada espelhamento. Ou seja, utiliza o dobro dos discos no RAID 0, como vocês viram lá. Não tinham 4 discos de um lado e a redundância do outro. Cada disco tem uma cópia, ou seja, um espelho. De modo que se um disco falha, sua cópia é usada. Esta é a solução RAID mais dispendiosa. Então, como é que funcionava isso mesmo? Você tinha lá armazenamento. Vamos dizer que o seu sistema precisasse de 18 discos para ser armazenado. Então você tem os 18 discos de armazenamento e mais outros 18 que eram o espelho dos primeiros. Como é que funcionava? Se eu precisasse gravar a informação no disco 1, eu ia gravar lá no disco 1 e ia lá no espelho do disco 1 e gravava a mesma informação mais uma vez. Se o disco 1 falhasse, eu ia lá no espelho e buscaria. Mas essa é uma solução muito, muito dispendiosa, porque precisa do dobro de discos. Imagina um sistema que precisa de 60 discos, 80 discos, você pensar do dobro, 120, 160 discos. É muito. Seguindo agora para o RAID 2.
Então ele surgiu na época em que os discos não possuíam checagem de erro. É muito parecido com o RAID 0, mas com a capacidade de checar e corrigir erros. Mas ele ficou muito obsoleto. Como a gente sabe hoje em dia, os discos rígidos já vêm com a capacidade de checagem de erro. Então não é necessário ficar lá fazendo aplicações para que essa checagem ocorra. A vantagem principal mesmo do RAID 2 é que ele usava bits para a checagem de erro. Mas enfim, hoje ele é muito pouco, se não quase nunca utilizado. Vamos para o RAID 3. Vamos rodar lá para a imagem para vocês darem uma olhada aqui no RAID. Aqui a imagem. Vocês podem ver que o RAID 3 já começa a aparecer apenas só um disco na redundância. Por que isso aconteceu? Vamos lá ver. RAID 3 é uma versão simplificada do RAID 2 que usa discos para criar um grupo de proteção. E o que seria esse grupo de proteção? É um grupo de discos que compartilham um bloco de verificação em comum. Ele é muito popular em grandes aplicações que fazem acessos muito longos. Então aqui, em vez de ter uma cópia completa dos dados de cada disco, só precisamos acrescentar informações redundantes o suficientes para restaurar informações perdidas em caso de falhas. Então lá tem um espelhamento do RAID 1. Não precisava, usando o RAID 3, guardar todas as informações necessárias. Precisava-se apenas guardar as informações necessárias para recuperar o disco em caso de falha. O RAID 3 ele usa uma técnica, uma paridade. Paridade que não é a soma das informações de todos os discos, é uma paridade apenas. Para ter acesso às informações de correção do erro, é preciso subtrair as informações dos discos bons dos discos de paridade. O que restar é a informação que você procura. Mas aí você pode pensar, mas se eu tiver uma falha, vou precisar ler toda a paridade para encontrar a correção dessa falha? Vai. Infelizmente, essa é uma das desvantagens do RAID 3. No RAID 1 não, você já sabia onde ir buscar, ia lá e pegava, era rápido. Mas no RAID 3 você tem que ler todas as informações para finalmente, todas não, mas pelo menos boa parte, para encontrar a que você precisa. Porque o que é que justifica esse tipo de aplicação no RAID 3? Justifica, por exemplo, que no RAID 1, por exemplo, você tinha muitos discos. Então o RAID 3 considera que uma lentidão no sistema é melhor do que você usar muitos discos para armazenar. Não significa dizer que sistemas em RAID 3 sejam lentos. Significa apenas dizer que eles são um pouco mais lentos do que o sistema em RAID 1, mas que poupam muito mais espaço em disco. A economia entre você usar RAID 1 e RAID 3 chega a 75%. Então os que usam RAID 3 justificam com isso. E realmente é uma técnica mais eficiente. RAID 4. O RAID 4 é muito parecido com o RAID 3, pois também armazena uma paridade. Porém, o RAID 4, os acessos ocorrem de uma forma diferente. Então, algumas aplicações dão preferência por pequenos acessos em paralelo. No contexto RAID, um acesso pequeno vai para apenas um disco e um grupo de proteção, enquanto o acesso grande vai para todos os discos e um grupo de proteção. O problema mesmo são as escritas. A princípio, um pequeno escrito exigiria acesso a todos os outros discos para recalcular a paridade. Então, quando você atualiza os dados, você tem que recalcular a paridade. E isso seria um problema no RAID 3. Mas o RAID 4 propõe outra forma de fazer isso. Vamos ver aqui a figura, onde nós vamos poder analisar isso. Aqui. À esquerda, vocês têm o RAID 3 e à direita, vocês têm o RAID 4. O RAID 3 pode parecer que faz menos operações, tem aqui um short, mas não. Como eu tenho a explicação aqui, vocês podem ver que seria mais, aqui nessa imagem, o RAID 4 ele faz muito menos operações do que o RAID 3 em si. Mas como? Então, os 4 blocos de dados e um bloco de paridade, como vocês veem aqui, os blocos de dados e aqui o bloco de paridade. O cálculo do RAID 3, que é na figura da esquerda, ele precisa ler os blocos D1, D2 e D3, como vocês estão vendo as setinhas saindo aqui, antes de acrescentar o bloco 0, que seria esse bloco aqui de escrita, para recalcular a nova paridade, P, que seria essa paridade aqui.
Então, o RAID 4 lê logo o valor de D0. Então, ele não analisa primeiro esses aqui para ler depois de 0. Ele lê logo o valor de D0, como vocês estão vendo aqui. Vai ler logo esse valor e compara com um novo valor de D0, que é esse aqui, para quais os bits mudarão. Depois, você lê a paridade P, que você vê a lida na paridade P, aqui, quer dizer, aliás, a lida na paridade P, e depois muda os bits que correspondem à nova paridade, que será essa daqui. Ou seja, ele lê esse aqui, compara, e só em seguida ele vai ter o acesso a essa paridade aqui. Mas isso ainda assim é mais eficiente do que essa apresentação aqui à esquerda. Por quê? Vejamos. A operação lógica OR, OR exclusivo, que é o XOR, faz exatamente o que queremos nesse caso. Então, o RAID 4 ele substitui 3 leituras, de D1, D2 e D3. Você pode ver que essas leituras aqui são feitas em disco, então custa tempo. Então, o RAID 4 substitui essas leituras apenas por 2 escritas. Seria aqui em D0 e no novo P, envolvendo todos os discos para 2 leituras do disco D0 e P. E 2 escritas para o disco D0 e o novo D0 e a nova paridade, que envolve apenas esses 2 discos. Então, aumentar o tamanho do grupo de paridade aumenta economias de atalho. Vejamos, em síntese, explicando isso. O RAID 3 aqui precisava fazer 3 leituras e 2 escritas. Como vocês podem ver aqui, 3 leituras dos discos e 2 escritas do novo D0 e da nova paridade. O RAID 4 ele faz apenas 2 leituras do D0 e da paridade e 2 escritas. Ou seja, ele tem uma economia em acesso. Isso é bem mais eficiente para pequenos acessos. Quando são grandes acessos, o RAID 3 é mais eficiente, por isso ele é usado de sistema mais robusto. Mas para pequenos acessos e pequenas escritas, o RAID 4 é bem mais eficiente. O RAID 5, que é o que nós vamos analisar agora, usa essa mesma técnica. Então vamos lá. RAID 5. Como vimos, o RAID 4 é muito eficiente para leituras escritas, grandes e pequenos. Todavia, em qualquer operação de escrita, a paridade precisa ser atualizada, acabando por se tornar um gargalo para as escritas. Ou seja, toda vez que você faz a escrita no RAID 4, você precisa alterar a paridade. Para resolver esse problema de gargalo, o RAID 5 propôs espalhar a paridade entre os blocos de disco, de modo que não haja um único gargalo para escritas. Vejamos aqui. Essa figura nos apresenta direitinho. Aqui, RAID 4 e RAID 5. A paridade do RAID 4 está toda junta e a do RAID 5 está espalhada. Por exemplo, para fazer uma atualização no bloco 4, que está aqui, você iria ocupar a paridade e quaisquer atualização que fosse feita no bloco de 0 a 23 teriam que aguardar a atualização do bloco 4 terminar, porque ela está usando o bloco de paridade. Isso não acontece no RAID 5. Por exemplo, se eu quero atualizar o disco 1, eu uso a paridade dele, que é a 0, de modo que eu só ocupo os discos 3 ou 2, que é esse aqui, e o disco 5, deixando os outros discos livres. Sendo assim, eu poderia realizar uma operação, por exemplo, com 4, de modo que eu só utilizaria o disco 1 e o disco 4. Vocês estão vendo aqui? Eu estava utilizando 0, atualizando 0, aliás, atualizando 1, aqui atualizando 1, e atualizando a paridade dele, P0. E, no mesmo momento, eu poderia estar atualizando 4 e atualizando a paridade dele, P1. O que não é possível no RAID 4, é possível fazer no RAID 5. Então, distribuir a paridade entre os discos facilita mais para sistemas que têm pequenos acessos. Isso resolve lá aquele problema do gargalo. Em RAID 4, você só poderia fazer pequenos acessos, pequenas escritas, uma por vez. Em RAID 5, desde que elas não usem o mesmo disco, você pode fazê-las de forma simultânea. Isso otimiza bem mais o tempo. Por fim, vamos agora falar de RAID 6 ou RAID P mais Q. Então, ele é um padrão relativamente novo, suportado por apenas algumas aplicações controladoras. É semelhante ao RAID 5, porém usa o dobro de bits de paridade, garantida a integridade dos dados, caso até 2 HDs falhem ao mesmo tempo. O acesso ocorre da mesma forma que é feito no RAID 4
com a paridade dividida usada no RAID 5. Então é um RAID muito eficiente e que, como nós vimos aqui na figura das paridades, onde nós estávamos analisando aqui dos RAIDs, ele usa um pouco mais de redundância que os RAIDs de 3 a 5, porque ele garante a falha até em 2 HDs. Então, talvez um projetista mais seguro optaria por uma solução em RAID 6 para garantir mais segurança para o seu sistema. Então, embora seja muito usado e eficiente, o sistema RAID apresenta alguns problemas, como por exemplo o reparo, necessitando de um bom operador. Para se ter mais seguranças, alguns optam por usar junto ao RAID reservas em standby. Standby é uma palavra do inglês, que é aquela redundância de falha que a gente já tinha comentado atrás. Ou seja, se você prevê que podem acontecer falhas em hardware, você pode colocar ali componentes de hardware extra que possam substituir os que falharam. Outro problema é que os fabricantes medem o tempo médio para falha, o MTTF, para condições normais. Mas em condições adversas, como por exemplo, se o sistema de resfriamento do servidor quebra, o MTTF é bem menor. Para o RAID, as falhas de hardware não estão associadas. Mas nesse caso, em que um servidor quebrasse, por exemplo, o sistema de resfriamento, várias componentes do hardware poderiam falhar e as falhas estariam associadas. Então, está aí alguns problemas do hardware, do RAID, mas que é uma técnica muito usada em várias aplicações hoje em dia. Só passando aqui para o nosso slide, para terminar. O slide vai seguir agora com a apresentação de Leandro, que vai começar apresentando a parte 8.4, que nós dividimos, que significa a parte de barramentos. Vai começar a falar de barramentos aí para vocês. Ok? Presta atenção. Valeu, galera. Bem, vamos dar continuidade aqui. Meu nome é Leandro e agora eu vou dar uma visão geral de como é que acontece a conexão entre os vários subsistemas de um computador. Bem, primeiro de tudo, como todo mundo já sabe, é que os componentes do computador não funcionam de forma isolada. Tipo, uma memória não pode armazenar dados sozinha, precisa da ajuda do processador e tal. Diversos subsistemas precisam ter interface entre si. Uma coisa que tem sido assim, usada durante muito tempo para fazer isso são os barramentos. Os barramentos são como se fossem assim, rotas de transmissão compartilhadas, onde 2 ou mais dispositivos podem usar ela para trocar mensagem entre si. Tipo, qualquer dispositivo pode enviar um sinal que será recebido por todos os outros dispositivos que estão conectados ao barramento. Ou seja, tu tendo uma coisa desse tipo aqui, caso a CPU queira enviar uma informação para a memória, tanto a memória como algum sistema, um dispositivo de entrada e saída, irá receber esse dado. Outra característica também é que apenas um dispositivo pode enviar por vez. Como todos estão usando a mesma rota de comunicação, então é óbvio que não tem como memória enviar uma coisa e CPU enviar uma coisa ao mesmo tempo. Quero falar um pouco aqui das vantagens do uso de barramento. A primeira vantagem é o baixo custo. Como tu tem um único barramento que é usado para conectar os vários dispositivos, tu está usando bem menos material do que se tu tivesse um barramento ligando CPU e memória, outro barramento ligando CPU e dispositivo de entrada e saída, outro barramento ligando memória e dispositivo de entrada e saída. Então usar um barramento assim é bem mais barato. A outra vantagem também é a versatilidade. Como os barramentos definem padrões, o mesmo dispositivo que tu usar numa máquina pode usar em outra. Tem esse jogo todo aí de mobilidade. Mas também o barramento tem de vantagens. Uma delas é o gargalo de comunicação. Como é que isso acontece? Tipo, uma coisa que eu vou explicar mais na frente é o que é uma largura de banda de um barramento, que no caso se refere ao tanto de dados que esse barramento consegue transferir por determinado período de tempo, ou seja, a vazão do barramento. No caso, sempre que ocorrer uma vazão de dados entre dispositivos, o único fator que vai estar limitando, que vai impor limite à quantidade de dados que é transferida é o barramento. No caso aí está
Outra coisa também que influi na velocidade de comunicação são a quantidade de dispositivos que tem no barramento. Como eu já disse, apenas um dispositivo pode enviar uma informação por vez. Então, sempre que um dispositivo está enviando informação, o outro vai ter que esperar que ele termine para poder enviar. No caso, quando tiver muitos dispositivos conectados ao mesmo barramento, a chance de um dispositivo encontrar o barramento livre para enviar informações diminui. Vou falar agora aqui, aprofundando mais um pouco sobre os barramentos. Tipo, um barramento ele é composto por várias linhas de comunicação. Tipo, vamos pensar nessas linhas como se fossem fios. Cada fio desse pode transportar apenas um dígito binário. Então, por exemplo, se tu precisa de um barramento entre dois componentes que esse barramento transporte pelo menos 1 byte por vez, você teria que ter pelo menos 8 fios para poder transportar esse byte. Outra coisa também é que as linhas do barramento, no caso os fios, são divididos em classes, sendo que cada fio desse vai ter uma função específica. Eles são classificados em linhas de controle, linhas de endereço e linhas de dados. Vou falar aqui agora um pouquinho sobre cada um. Sim, a linha de dados, como o próprio nome já diz, eles transportam dados. No caso, é ele quem define a largura máxima da banda. Define a largura da banda. Que no caso, se na linha de dados tu tem 16 fios, por exemplo, quer dizer que ele pode transportar até 16 bits. Já as linhas de endereço são usadas para informar o endereço de destino. Esse endereço de destino não se refere, por exemplo, ao dispositivo para que eu quero transportar a informação, e sim a um registrador específico desse dispositivo. Já a linha de controle, ela especifica algumas informações adicionais a respeito do barramento, como por exemplo, sinalizar as solicitações ou confirmações, tipo, informa o tipo de dado que está na linha de dados. E além do mais também, ela especifica algumas regras básicas para que as transações ocorram, como por exemplo, ela indica o protocolo de barramento. Esse protocolo de barramento pode ter informações do tipo quais dispositivos têm mais prioridade para transportar. Probleminha aqui agora, o que é que aconteceria se todos os dispositivos de uma máquina fossem ligados por um único barramento? Bem, esse problema acho que eu já discuti ele, que no caso, quando você tem vários dispositivos ligados a um barramento, corre isso de, quando um dispositivo pressa esse barramento, ele sempre está ocupado. Isso deixaria o sistema um pouco lento. Uma solução bem legal que inventaram para isso aí foi hierarquizar os barramentos. Como é que isso iria funcionar? Tipo, dispositivos mais rápidos, como processador e cache, usariam um barramento chamado barramento local, que é bem mais rápido que a maioria dos outros. Como aqui o tráfego de dados é bem maior, ele precisaria desse barramento mais rápido só para eles dois. O mesmo acontece com o barramento sistema, que conecta a memória principal. O barramento sistema também é bem rápido. Em seguida, deveria os barramentos de alta velocidade, que podem usar para conectar a placa de rede, placas de vídeo. E, por último, os barramentos mais lentos, que são para dispositivos que não precisam de tanta velocidade assim, como modems, impressoras, essas coisas. Vou falar aqui um pouco agora sobre a temporização dos barramentos. A temporização do barramento, ele indica como é que os diferentes eventos do barramento vão ser coordenados. Eles podem ser síncrono ou assíncrono. E os barramentos síncronos. O barramento síncrono, ele vai ser construído da seguinte forma: uma das linhas de controle dele vai ser ligada a algum impulso elétrico oscilante, sendo que porque esse impulso elétrico oscilante ele oscila com um período de tempo igual. Ou seja, é possível quando você tem um impulso elétrico em intervalo de tempo igual, você pode usar ele como medida de tempo. No caso, eu poderia fazer uma coisa da seguinte forma: vamos fazer um exemplo aqui para poder explicar como é que funcionaria um barramento síncrono. Vamos supor que aqui eu teria o processador que está querendo fazer a leitura em uma memória.
que é que eu poderia definir como regra? Poderia dizer que no primeiro ciclo, sempre no primeiro ciclo, o processador indicaria que está iniciando a operação, indicaria que está querendo fazer uma operação de leitura e enviaria o endereço do que quer ler. Enviaria para a memória. No caso, vamos definir também que no quinto ciclo, a memória, que é o tempo da memória buscar as coisas e tal, seria o tempo para a memória retornar a linha de dados e reconhecer que realizou a operação. É uma coisa bem legal de se implementar, é bem simples, não tem muito trabalho de se fazer, mas só que ele tem um problema, a variação de clock. Porque o clock do processador não ia, como é que eu posso dizer, coincidir nem sempre com todos os dispositivos. Isso para dispositivo rápido até que dá certo, e processador tentando acessar a cache, mas no caso, vamos supor que agora eu quero que o processador faça leitura em um disco rígido. O disco rígido apresenta um ciclo de clock bem mais lento que o ciclo de clock do processador. Isso aí geraria essa variação de clock. Nesse caso, seria mais indicado usar outra forma de temporização. Seria a temporização assíncrona. A temporização assíncrona ela consiste em fazer o seguinte. No caso, eu dividiria a transação em várias etapas, sendo que ele só passaria para a próxima etapa quando ambos os dispositivos da transação concordassem. Para isso, usaram um protocolo chamado de handshake. Eu acho que é assim, né? Não sei. Vamos embora. Ele consiste da seguinte forma. Você teria essas 4 linhas, aqui no caso, essas 3 linhas, REC leitura, ACT e dado pronto, são linhas de controle e teria essa linha de dado. Nesse caso aqui, eu estou usando essa linha de dados tanto para transmitir dados como para transmitir o endereço. Ela funcionaria da seguinte forma. Para explicar também, eu vou ter que usar um exemplo aqui, que o funcionamento dela é meio complexo. Primeiro, vamos supor que agora o processador está querendo fazer a leitura em um disco rígido. Como é que funcionaria? Seria mais ou menos assim. Primeiro, o processador enviaria uma requisição de leitura por essa linha de controle para o disco rígido. Enviaria junto com o endereço na linha de dados. Quando o disco rígido receber essa informação, ele iria enviar por meio da linha ACT a informação que já recebeu o endereço que quer procurar. Quando o processador visse que a linha ACT está levantada, ele baixaria a linha de ACT leitura. Depois, quando o dispositivo visse que a linha de ACT leitura foi baixada, ele também baixaria a linha de ACT e procuraria, no caso, o dado do endereço referenciado. Quando ele achasse o dado do endereço referenciado, ele ia colocar na linha de dados e depois enviar para a linha de controle, levantar a linha de controle de dados prontos, para poder especificar que já encontrou os dados. Quando o processador ver que a linha de dados prontos está levantada, ele iria ler os dados que estão na linha de dados e depois, por meio do ACT, informar que já pegou os dados. Quando o disco rígido vê que a linha de dados ACT está levantada, ele baixaria a linha de dados prontos, deixaria estável. Quando o processador visse que a linha de dados prontos está baixada, ele também baixaria a linha ACT. Aí depois disso, quando todas as linhas estivessem tudo zerada e estabilizada, quer dizer que a transação terminou e que o barramento já estava disponível para realizar outra transação. Pronto, problema. Só aparece problema aqui. O protocolo de barramento especifica apenas como os dados são transportados no barramento. Mas existem muitas outras tarefas que precisam ser realizadas para que os dados sejam transferidos de fato entre o dispositivo ou entre os dispositivos e os programas de usuário. Realmente existem muitas coisas que o protocolo não especifica, como por exemplo, qual programa teria mais prioridade para acessar determinado dispositivo, coisa do tipo. Aí é aí que entra o sistema operacional. O sistema operacional vai ter esse papel de atuar como interface entre
entre os dispositivos e os programas do usuário. Bem, só que para isso o sistema operacional deve ter muitas funcionalidades, como por exemplo, ele deve ser capaz de dar comandos aos dispositivos de entrada e saída. Não é tipo só comandos simples, como escrita, leitura, ele também deve ser capaz de dar comandos que são específicos para aquele dispositivo, como por exemplo, realizar uma busca em um disco rígido. Além do mais, o sistema operacional também deve ser capaz de entender as notificações que um hardware emite. Como por exemplo, existem muitos hardwares que eles usam um registrador para indicar o status dele. Como, por exemplo, tem algumas impressoras que usam um bit sempre para indicar quando uma folha foi impressa com sucesso ou não. Outra coisa também que os sistemas operacionais devem ser capazes de fazer é controlar a concorrência entre os diversos softwares por um dispositivo. Agora eu vou dar uma faladinha aqui como é que ocorre os comandos, como é que se passa comandos para um dispositivo de entrada e saída. Bem, existem dois métodos. Um deles é fazer entrada e saída mapeada em memória ou instruções de entrada e saída. O primeiro, que no caso esse de ES mapeado em memória, consiste em fazer o seguinte: eu pegaria vários endereços de memória e usaria esse endereço para representar meus dispositivos. Aí sempre que eu tivesse assim alguma transferência de dados para esse endereço de memória, aí seria interpretado como um comando para meu dispositivo. Já as instruções de S seriam já instruções prontas no processador. Instruções bem específicas para aquele dispositivo. No caso, sempre que eu quisesse dar uma instrução para o dispositivo, eu teria que informar um número que identificasse esse dispositivo e a word de comando. Vamos dar uma faladinha aqui sobre a comunicação com o processador, que pode ser realizada de dois tipos, por meio de polling e interrupção. Mas primeiro vamos falar do polling. Bem, o polling consiste em o processador estar realizando checagens periódicas no registrador de status dispositivo, que é o que eu tinha acabado de falar. Como é que ele funciona? Ele faria assim: já que o processador conhece o ciclo de clock do dispositivo, ele poderia fazer da seguinte maneira: sempre que o ciclo do dispositivo chegasse ao final, ele ia lá e verificava se o registrador de status mudou. Como por exemplo, vamos supor que usando esse mesmo exemplo da impressora, tipo, vamos supor que eu tenho o meu processador lá, ciclo de clock bem superior ao da impressora, e no caso eu mando imprimir 10 folhas. Vamos supor que a cada que uma impressora realiza um ciclo de clock para imprimir essa folha. Então como é que funcionaria? Sempre que eu imprimisse uma folha, o processador iria lá e veria no bit de estado se a folha foi impressa com sucesso. Isso seria assim meio desvantajoso, porque pode acontecer de imprimir todas as 10 folhas e não ter ocorrido nenhum erro. Então o que é que aconteceu? O processador deu 10 visitas desnecessárias na impressora. Isso gastaria muito tempo o processador. Aí foi pensando nisso que os projetistas inventaram outro meio de fazer essa comunicação. No caso seria a ES controlada por interrupção. Ela consiste no seguinte, tipo, o processador requisitaria que o ES fizesse alguma operação, mas só que o processador só iria visitar esse dispositivo se o dispositivo enviasse alguma mensagem, no caso seria interrupção, dizendo que ou terminou a operação com sucesso ou ocorreu alguma falha. Bem, essa informação é assíncrona, porque independente do dispositivo ter terminado ou não, pode gerar uma interrupção que não vai esperar, pode gerar interrupção que não vai esperar que essa operação acabe. E outra coisa também é que ao dispositivo gerar uma interrupção, ele também deve levar informações adicionais, como por exemplo, alguma coisa que identifique quem foi o dispositivo que gerou a interrupção e a sua prioridade. Agora vamos ver aqui como é que ocorreria a transferência de arquivos entre dispositivos e a memória. Bem, eu poderia usar esses dois métodos que eu já expliquei anteriormente. O polling, que no caso eu poderia estar usando o processador para estar carregando dados do registrador para o dispositivo, ou vice-versa.
Eu poderia estar usando por meio de interrupção, que no caso o processador também estaria transferido em lotes os arquivos entre a memória e o dispositivo e sempre usando, e o dispositivo no caso usaria a interrupção para informar quando cada lote foi enviado. Mas só que em ambos os casos está aí inviável. Por quê? Porque em ambos os casos o processador é quem está realizando todo o trabalho para transferir arquivo. Então, ou seja, sempre que a pessoa quisesse transferir algum arquivo, seria necessário grande parte do tempo do processador para realizar isso. Aí, uma das medidas que criaram para resolver isso foi a criação do acesso direto à memória, sendo que por meio dela o dispositivo pode acessar diretamente a memória. E para isso eles usam o controlador de dispositivos. Aí no caso o processador teria uma participação bem reduzida agora, porque a única coisa que ele faria seria informar ao DMA que vai ocorrer uma transferência, o DMA faria toda a transferência e só ia só no final verificar se ocorreu erro ou êxito. Só que até mesmo o DMA também apresenta alguns problemas. Bem, o primeiro deles seria o problema de memória virtual. O que seria essa memória virtual? Seria eu pegar algum espaço físico da minha memória e criar uma memória imaginária ali. Como por exemplo, vamos supor aqui que isso é a nossa memória todinha. Cada célula dessa seria como se fosse nossos bytes. Eu criar uma memória virtual seria fazer isso. Criar uma nova memória dentro da minha memória. Só que ocorreu o seguinte. Vamos supor que minha memória seja, os endereços sejam numerados da seguinte forma. Vai do 1 ao 10. Só que aqui não iria do 1 ao 10. Tipo, o 10 estaria mais ou menos aqui. Porque ele ia 1, 2, 3, chega no 5, volta. 4, 5, 6. Aí no caso, o sistema de endereçamento da memória virtual seria diferente. Então cada célula dessa teria um endereço físico e um endereço virtual. Aí onde é que está o problema? Porque o DMA ele sempre estaria referenciando o endereço físico. Então, no caso, quando eu fizesse uma grande transferência em lotes, ele iria colocando no primeiro byte, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. No caso, se a gente fosse para o sétimo, ele não respeitaria o limite da memória virtual. Não viria para cá. No caso, ele sairia fora da parte da memória virtual e estaria colocando em endereços não contíguos da memória. Aí isso aí seria um problema. Só que para resolver esse problema, existem muitos outros métodos, que no caso seria uma tradução de endereços, que traduziria o endereço físico para o endereço virtual. Só que isso às vezes também é muito complexo para ser realizado. Outro problema também ocorre com a memória cache, o sistema de memória cache. Por quê? Porque sempre que um processador realiza alguma operação sobre dados, ele primeiro carrega para a memória cache. Então, o que é que aconteceria se, enquanto o processador estivesse usando uma memória cache, estivesse usando um dado da memória cache que também está sendo alterado na memória pelo DMA? É aí que estaria ocorrendo o problema dos dados antigos. Tipo, o processador estaria usando um dado que já foi atualizado. Nesta videoaula, iremos abordar as seções 8.6 e 8.7 do capítulo 8, Armazenamento, Redes e Outros Periféricos, do livro Organização e Projeto de Computadores, a interface Hardware e Software de David Peterson e John Hennessy, quarta tiragem. A seção 8.6 irá tratar de medidas de desempenho de entrada e saída e trará exemplos de sistemas de disco e arquivos. E a seção 8.7 sobre como projetar um sistema de entrada e saída. Vamos iniciar. Para medir o desempenho de entrada e saída, primeiramente devemos nos perguntar como comparar esses sistemas. Isso é uma pergunta complexa de se responder, porque existem diversos aspectos que devem ser considerados e diferentes aplicações pedem diferentes aspectos, o que torna impossível escolher um aspecto isoladamente para medir. Isso vai ficar mais claro a seguir. Antes de prosseguirmos, é importante esclarecer algumas diferenças entre tecnologias e unidades de entrada e saída de memória principal. No sistema de entrada e saída, a largura de banda é contada na base 10. Logo, 1 megabyte de largura de banda é igual a 10 elevado a 6, ou seja, 1 milhão de bytes.
enquanto que 1 MB de dados na memória é cotado na base 2 e equivale a 2 elevado a 20 ou 1.048.576 bytes. Essa informação é importante para evitar cair em possíveis armadilhas quanto à quantidade de dados transferidos em um intervalo de tempo, já que os fornecedores de disco, por exemplo, informam a capacidade do produto na base 10. E recentemente, para evitar confusão entre os consumidores, foi definido um padrão para os prefixos binários, como vocês podem conferir na tabela a seguir. Para kilobytes, a gente vai usar KB na base 2, e assim sucessivamente, MB, GB, TB, PB, XB, ZB e OB. Esse padrão foi definido pela IEC 60027-2 e a ISO IEC 80000. Como dito anteriormente, medir desempenho de entrada e saída é uma questão complicada e não seria possível encontrar uma medida que servisse para tudo. Por essa razão, veremos a seguir alguns exemplos de medidas de desempenho e discutiremos sobre esses benchmarks separadamente. O primeiro que iremos tratar será o benchmark de processamento de transações. Processamento de transações são um tipo de aplicação que envolve o tratamento de pequenas operações curtas, chamadas de transações, que normalmente exigem tanto entrada e saída quanto cálculo. As aplicações de processamento de transações envolvem um requisito de tempo de resposta e uma medida de desempenho baseada na vazão dessas transações. Essas aplicações tratam principalmente da taxa de entrada e saída, que é a medida de desempenho da entrada e saída por unidade de tempo. Existem diversos benchmarks desenvolvidos para processamento de transações. Iremos falar do conjunto citado no livro que foi desenvolvido pelo TPC, Transaction Processing Council, e são descritos no site www.tpc.org. Por hora, irei falar brevemente, por não ser o foco da videoaula, sobre alguns benchmarks desenvolvidos pelo TPC. Primeiro, o TPC-C, que é um benchmark de transação de processos online que simula um ambiente complexo de consulta. O TPC-H, um benchmark de suporte à decisão, que modela o apoio à decisão ocasional, e as consultas não são relacionadas, e o conhecimento das consultas passadas não pode ser usado para otimizar futuras consultas. O livro também cita o TPC-R e TPC-W, só que atualmente eles são obsoletos, então não irei falar deles. E aí eu trago uma imagem do site onde é possível visualizar os benchmarks disponíveis. E é importante observar que todos eles possuem médio desempenho em transações por segundo, e além disso eles incluem um requisito de tempo de resposta. Dessa forma, o tempo de vazão é medido apenas quando o limite de tempo de resposta é atendido. Todos os benchmarks do TPC possuem suas especificações e podem ser acessados no site para maiores informações sobre cada um. Outras ferramentas de benchmark são a da Standard Performance Evaluation Corporation, SPEC, que possuem benchmarks de processadores, aplicações gráficas, servidores de e-mail, servidores de arquivos, servidores de web e muitos outros. Irei apenas citar o SPEC SFS 2014, o mais atual benchmark de servidor de arquivos, que na verdade é uma suíte para avaliar a performance de taxa de transferência e tempo de resposta usando servidores de arquivos. Eles usam um script de solicitações para servidores e testam o desempenho de entrada e saída, incluindo disco e rede, além do processador. O SPEC Web, um benchmark para servidores web citado no livro, atualmente foi retirado e por essa razão não irei citá-los. Você poderá encontrar também mais informações e mais benchmarks no site dos desenvolvedores, www.spec.org. Dado que vimos algumas ferramentas de medição de desempenho, vamos observar o impacto da entrada e saída em um sistema, e daí entender como é importante se preocupar com o desempenho de entrada e saída. Para isso, considere as seguintes afirmações. Um benchmark que executa por 100 segundos, onde 90 segundos foram tempo de CPU e o restante tempo foi de entrada e saída. Considere agora que o tempo de CPU irá melhorar 50% por ano, nos próximos 5 anos, enquanto que o tempo de entrada e saída irá permanecer estático. Agora observe na tabela abaixo o impacto do tempo de entrada e saída nesse sistema no final de 5 anos. Podemos observar claramente que ao passar dos anos, o impacto do tempo de entrada e saída, que antes era baixo, passa a ser quase que metade do tempo total gasto no benchmark. No último ano, o tempo de entrada e saída passa a ser 45%, quase que metade, do tempo total gasto no benchmark realizado. Isso nos mostra que é importante, assim como melhorar o desempenho da CPU,
melhorar também o tempo de entrada e saída para garantir o melhor desempenho total do nosso sistema. Para um projeto de sistema de entrada e saída, existem dois tipos principais de especificações que os projetistas encontram. As restrições de latência, que são o tempo de resposta admitido pela aplicação e envolvem garantir que a latência para completar uma operação de entrada e saída esteja limitada por uma certa quantidade. E as restrições de largura de banda, que normalmente é definida pela taxa de transferência do componente mais lento, onde o projetista irá identificar o componente que está restringindo o projeto de entrada e saída, configurá-lo para sustentar a largura de banda exigida, determinar os requisitos para o restante do sistema e configurá-los para dar suporte a essa largura de banda. Veremos um exemplo a seguir que ilustra melhor essa metodologia. Consideremos o seguinte sistema computacional. Uma CPU que sustenta 3 bilhões de instruções por segundo e tem uma média de 100 mil instruções do sistema operacional por operação de entrada e saída. Um barramento backplane de memória é capaz de sustentar uma velocidade de transferência de 1000 MB por segundo. Controladoras SC-SI Ultra 320 com uma velocidade de transferência de 320 MB por segundo e acomodando até 7 discos. Unidades de disco com largura de banda de leitura e escrita de 75 MB por segundo e um SIC médio mais latência rotacional de 6 milissegundos. O workload consiste em 64 KB de leituras, onde o bloco é sequencial e em uma trilha, e o programa do usuário precisará de 200 mil instruções para a operação de entrada e saída. Iremos determinar qual é a taxa de entrada e saída sustentável máxima e a quantidade de discos e controladoras SC-SI exigidas. Vamos tratar primeiramente os componentes fixos do sistema, que são o barramento de memória e a CPU, para encontrar a velocidade que eles podem sustentar e descobrir quem é o gargalo do sistema. A velocidade máxima de entrada e saída da CPU é dada pelo número de instruções que ela sustenta pelo número de instruções de entrada e saída. Cada entrada e saída terá 100 mil instruções do SO mais 200 mil instruções do programa do usuário. Então, dividimos o número de instruções que a CPU suporta, 3 bilhões, pelo número de instruções de cada entrada e saída, e obtemos o número de entradas e saídas máximas da CPU, 10 mil entradas e saídas por segundo. Agora vamos identificar a taxa máxima de entrada e saída que o barramento suporta. Sabemos que cada entrada e saída irá transferir 64 KB, e nosso barramento suporta o tráfego de 1000 MB por segundo. Então, para encontrar a taxa máxima, devemos dividir a largura de banda do nosso barramento pela quantidade de bytes por entrada e saída, que será 1000 MB por 64 KB, que vai resultar em 15.625 entradas e saídas por segundo. Com isso, já encontramos qual dos nossos componentes é o gargalo do sistema. No nosso caso, o processador, que suporta até 10.000 entradas e saídas por segundo, enquanto que o barramento suporta 15.625. A partir daí, vamos apenas configurar o restante do sistema para trabalhar no nível máximo, que foi ditado pela CPU. Primeiramente, vamos determinar o número de discos que são necessários para trabalhar 10.000 entradas e saídas por segundo. E para isso, precisamos saber quanto tempo custa cada operação de entrada e saída. O tempo de cada entrada e saída no disco é dado pelo tempo de SIC mais tempo de rotação, 6 milissegundos, mais o tempo de transferência, que é 64 KB de um workload sobre a taxa de leitura escrita do disco de 75 MB por segundo. Realizando os cálculos, obtemos o valor de 6,9 milissegundos por entrada e saída. A partir daí, podemos converter esse tempo em segundos e determinar que cada disco pode realizar 146 entradas e saídas por segundo. Com isso, já podemos determinar quantos discos são necessários para atingir o total da CPU. A CPU suporta até 10.000 entradas e saídas por segundo. Então, dividiremos esse total pela quantidade de entradas e saídas de cada disco e obtemos o número total de discos necessários, que é equivalente a 69 discos. Por fim, para determinarmos o número de barramentos SC-SI, precisamos verificar o quanto o barramento suporta. Cada disco tem um tempo de transferência de 6,9 milissegundos, como vimos anteriormente, e cada transferência é 64 KB. Dividido um pelo outro, obtemos a taxa de transferência, que é aproximadamente 9,56 MB por segundo. E multiplicando pela quantidade máxima de disco que ela suporta, no caso 7,
sabemos que os 320 MB de taxa de transferência do barramento são mais que suficientes. Então só iremos nos preocupar com o número de discos que ela pode suportar. E já que iremos precisar de 69 discos, então 10 barramentos são necessários para nosso sistema rodar a taxa de entrada e saída máxima. Nossa resposta seria taxa máxima de entrada e saída, 10.000 entradas e saídas ditados pela CPU e 69 discos e 10 controladoras SCSI. Percebemos aqui que já que tínhamos um valor fixo para CPU e barramento e o gargalo do sistema ficou na CPU, o número de entradas e saídas do processador poderia ter sido maior se houvessem menos instruções por operação de entrada e saída, tanto do sistema operacional quanto do programa do usuário. Nesse caso, a performance da CPU foi afetada pela quantidade de instruções por operação. Considerações finais. Vimos que medir o desempenho de entrada e saída é um trabalho difícil e depende do tipo de aplicação, que aspectos do sistema queremos medir e que existem diversas ferramentas de benchmark para as mais variadas situações. Vimos também que o desempenho de entrada e saída depende de todos os elementos no caminho entre o dispositivo e a memória, e isso inclui o sistema operacional. E embora possamos ter componentes de alto desempenho no nosso sistema, muitas vezes eles não podem usar toda a sua capacidade devido à limitação de outros componentes. Vimos também que o sistema operacional muitas vezes se torna um grande vilão nesse quesito, por muitas vezes limitar a largura de banda devido às limitações do número de entrada e saída que o sistema suporta. Dessa forma, percebemos que há muito que ser considerado no momento de projetar um sistema de entrada e saída. Da mesma forma, medir o desempenho também é uma tarefa complexa, e o projetista precisa estar sempre atento a cada detalhe. Com isso, finalizamos essa videoaula. Agradeço a atenção de todos, principalmente para quem assistiu até o fim, e peço desculpas por possíveis erros cometidos. Até mais!